assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Saulo era tipo um perseguidor oficial de cristãos. Ele achava que seguir Jesus era uma heresia, algo absurdo. E ele estava decidido a acabar com todo mundo que acreditasse nisso. Ele batia, prendia, jogava gente na cadeia e até mandava matar. Ele era temido. Quando ele aparecia, os cristãos se escondiam. Era como se o vilão tivesse chegado. E aí vem a virada mais doida de todas. Saulo está indo para uma cidade chamada Damasco, com carta na mão, autorização para prender mais cristãos. No caminho, no meio da estrada, bum! Uma luz fortíssima aparece do nada. Ele cai no chão e ouve uma voz poderosa dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é você? E a resposta vem: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mano, imagina a cabeça de Saulo nesse momento. Aquele que ele achava ser só uma mentira, agora está falando com ele, numa luz que o deixa cego na hora. Isso muda tudo. Ele fica cego por 3 dias. Não come, não bebe, só pensa. Aí entra outro personagem importante. Ananias, um cristão de verdade. Deus manda ele ir até Saulo. E imagina o medo. Ananias sabia quem era Saulo. Sabia o que ele fazia com os seguidores de Jesus. Mas ele obedece. Vai lá, coloca as mãos sobre Saulo e diz que Jesus o enviou para ele ser curado. E na hora, Saulo volta a enxergar. Mas não só com os olhos. Ele começa a ver tudo com o coração também. É aí que ele muda de verdade. Deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Tudo isso Paulo vai lembrando enquanto está preso. E quem está ouvindo e escrevendo tudo? Lucas, claro. Ele está ali, todo atento, tipo um escriba moderno, pegando cada palavra, cada detalhe. Porque ele sabe que aquela história vai mudar vidas. E o mais louco é ver como Paulo não tenta esconder o passado dele. Ele fala com sinceridade. Eu fiz coisas horríveis, persegui inocentes, fui arrogante, mas Jesus me perdoou e me chamou para segui-lo. Ele não finge que foi um santo desde o começo. Pelo contrário, ele mostra que qualquer pessoa pode ser transformada, até alguém como ele, que era odiado pelos cristãos. Enquanto Paulo está abrindo o coração, a situação lá fora continua tensa. Os cristãos estão cada vez mais com medo e tem gente começando a pensar que Deus os abandonou. Mas as palavras de Paulo estão ali para lembrar. Deus nunca abandona ninguém. Ele transforma, Ele chama, Ele perdoa. Outra coisa muito marcante é como Paulo fala da graça de Deus. Ele diz que não merecia nada do que recebeu, mas que Deus o amou mesmo assim. E esse amor é o que move tudo. É isso que fez ele passar de perseguidor para pregador. E tem um momento em que Paulo também fala sobre o quanto sofreu depois que decidiu seguir Jesus. Ele foi preso várias vezes, apedrejado, naufragou em viagens missionárias, passou fome, mas nunca desistiu, porque agora ele sabia quem era de verdade e sabia quem era Jesus. Lucas vai escrevendo tudo isso. Ele está fazendo o que seria o livro de Atos, registrando para que as próximas gerações saibam a história real, não as mentiras que os romanos espalham. O povo estava apavorado. Imagina só, você sai na rua e pode ser preso só por acreditar em Jesus. Era isso. Eles viviam escondidos, se encontrando em lugares secretos, e mesmo assim sempre com medo de serem descobertos. O grupo estava sendo liderado por Priscila e Áquila, que eram tipo um casal super firme na fé, sempre cuidando do povo, tentando manter todo mundo unido. Mas mesmo com toda essa força, o grupo estava dividido. E aí entra o conflito. O que fazer agora? Tinha uma parte do grupo que estava pensando o seguinte: cara, chega, já deu. Vamos fugir de Roma, antes que a gente morra aqui. Já outra galera mais revoltada dizia: a gente tem que revidar. Eles matam nossos irmãos, queimam nossos lares e a gente só ora? Vamos lutar! E aí começou uma briga interna entre os próprios cristãos. Enquanto isso, lá na prisão, Paulo e Lucas continuam conversando. Paulo, mesmo preso, é tipo o conselheiro da galera. Lucas leva para ele as dúvidas do povo, as tensões. E Paulo, com toda a calma do mundo, fala uma coisa que é tipo tapa na cara e abraço ao mesmo tempo. Jesus não nos chamou para vingança. Ele nos chamou para amar. E não é amar só os amigos, não. É amar até quem persegue. Tipo,
Amar os romanos que matavam os cristãos. Difícil, né? Mas é isso que ele prega. Ele diz: se a gente revida com violência, a gente está sendo igual ao mundo. E o evangelho não é isso. O evangelho é diferente. É perdão, é compaixão, é amar mesmo quando dói. Aí, do lado de fora, um jovem cristão chamado Cássius está com sangue nos olhos. Ele perdeu pessoas queridas para os romanos e quer vingança. Ele começa a organizar um plano com outros jovens para atacar, revidar mesmo, ir para cima. Mas Priscila tenta parar ele. E Lucas também. Eles dizem: isso não é o caminho de Cristo. Só que o Cássius não escuta. Ele acha que está certo. Conheça a fantástica história de vida do maior apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Um homem que teve uma grande transformação em sua vida, após ter um encontro real com a presença de Jesus Cristo. Após este fato, ele negou a sua própria vida para seguir o seu Salvador. Através da vida de um homem que antes era o perseguidor da igreja, Deus opera uma grande obra e faz com que ele se torne o porta-voz da maior mensagem que o mundo poderia receber. A palavra de Deus é escrita através da vida de um homem pecador que foi transformado pelo poder de Deus. Um exemplo de que não importa quem você seja, Deus é poderoso para te resgatar de onde você está e te transformar em um instrumento poderoso, usado nas mãos dele. Paulo aceita passar por flagelos semelhantes aos que o seu mestre, Jesus Cristo, passou. Tudo porque ele tinha a certeza de que, para ele, estava reservada uma coroa de glória muito maior do que tudo que ele poderia conquistar aqui nesta terra. A trajetória deste homem é escrita por um dos seus fiéis discípulos, Lucas, que também aceita correr um grande risco de vida para colocar no papel os detalhes de tudo o que Paulo viveu até ali. Cartas preciosas que transformam para sempre a história da Igreja de Jesus Cristo. Imagina a cidade de Roma, toda sombria, tensa e com cheiro de fumaça no ar. A cidade tinha pegado fogo há pouco tempo. E quem o imperador Nero resolveu culpar? Os cristãos. Isso mesmo. E não era só falar mal deles, não. Ele estava perseguindo geral, prendendo, torturando, matando. Foi nessa confusão toda que a gente encontra Paulo, já velho, preso numa cela escura, fedida, cheia de ratos e praticamente sem luz. Paulo não estava preso por ter feito algo de errado de verdade, tipo roubar ou matar. Ele estava ali só por pregar o que acreditava, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E isso, naquela época, era um crime enorme. O Império Romano não aceitava outro rei além de César. Então dizer que Jesus era o verdadeiro rei era pedir para morrer. Enquanto isso, do lado de fora, a perseguição aos cristãos estava rolando solta. Os soldados de Nero estavam caçando todo mundo que seguia Jesus. Era um clima de medo, tipo filme de terror. As famílias cristãs viviam escondidas, trancadas, quase sem esperança. Eles se reuniam em segredo, trocando mensagens em códigos, rezando para não serem descobertos. É aí que entra Lucas. Sim, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho e o livro de Atos na Bíblia. Ele era médico, amigo de Paulo e também cristão. E olha a coragem. Ele entra em Roma, no meio daquela confusão, só para visitar Paulo na prisão. Ele podia ser preso, torturado ou morto, só por estar ali. Mas mesmo assim ele foi. Por quê? Porque ele sabia que a história de Paulo precisava ser contada. Ele queria registrar tudo, escrever sobre o que Paulo tinha vivido, suas cartas, suas palavras, tudo. E ele estava disposto a correr risco por isso. Quando Lucas chega na prisão, ele tem que lidar com um guarda chamado Maurício. Esse cara é tipo durão por fora, mas você vê que ele tem algo ali dentro, um tipo de conflito. Ele permite que Lucas veja Paulo, mas com muita desconfiança. E aí começam os encontros entre Paulo e Lucas. E, mano, são pesados. Paulo já estava bem debilitado, cansado, com o corpo cheio de marcas das vezes em que foi espancado, preso, maltratado. Mas a mente dele, firme, o espírito, vivo. Ele começa a contar sua história para Lucas, mas nessa primeira parte do filme, ele ainda está mais quieto, pensativo. Ele observa tudo, vê como os cristãos estão sofrendo, vê a cidade afundada no medo e na violência e começa a entender que talvez esse seja o fim da linha para ele. Enquanto isso, Lucas volta para os esconderijos dos cristãos. Ele encontra Priscila e Áquila, dois líderes fortes e cheios de fé, que estão ajudando a manter os cristãos vivos e unidos. Mas o grupo está dividido.
Uns acham que tem que fugir de Roma, sumir para sobreviver. Outros querem reagir, lutar, pegar em armas. E Lucas fica no meio desse conflito, tentando lembrar todo mundo do que Jesus ensinou. Amar, perdoar, não revidar com violência. Essa tensão cresce enquanto Paulo está preso, esperando sua sentença. A gente sente o tempo todo que algo pesado está vindo. Nero não vai deixá-lo viver por muito tempo. E mesmo assim, Paulo não reclama. Ele não chora, não se desespera. Ele está em paz, porque ele sabe quem ele é. Sabe por que está ali. Ele acredita com todas as forças que vale a pena morrer por aquilo que ele prega. Enquanto Paulo está lá preso naquela cela escura e apertada, ele começa a lembrar de tudo que viveu. E não é lembrança boa, não. São aquelas memórias que doem de lembrar, mas que ele sabe que fazem parte da história dele. Porque antes de ser o grande apóstolo que todo mundo conhece, Paulo era um homem cruel. Ele nem se chamava Paulo ainda, o nome dele era Saulo. Saulo era tipo um perseguidor oficial de cristãos. Ele achava que seguir Jesus era uma heresia, algo absurdo. E ele estava decidido a acabar com todo mundo que acreditasse nisso. Ele batia, prendia, jogava gente na cadeia e até mandava matar. Ele era temido. Quando ele aparecia, os cristãos se escondiam. Era como se o vilão tivesse chegado. E aí vem a virada mais doida de todas. Saulo está indo para uma cidade chamada Damasco, com carta na mão, autorização para prender mais cristãos. No caminho, no meio da estrada, bum! Uma luz fortíssima aparece do nada. Ele cai no chão e ouve uma voz poderosa dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é você? E a resposta vem: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mano, imagina a cabeça de Saulo nesse momento. Aquele que ele achava ser só uma mentira, agora está falando com ele, numa luz que o deixa cego na hora. Isso muda tudo. Ele fica cego por 3 dias. Não come, não bebe, só pensa. Aí entra outro personagem importante. Ananias, um cristão de verdade. Deus manda ele ir até Saulo. E imagina o medo. Ananias sabia quem era Saulo. Sabia o que ele fazia com os seguidores de Jesus. Mas ele obedece. Vai lá, coloca as mãos sobre Saulo e diz que Jesus o enviou para ele ser curado. E na hora, Saulo volta a enxergar. Mas não só com os olhos. Ele começa a ver tudo com o coração também. É aí que ele muda de verdade. Deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Tudo isso Paulo vai lembrando enquanto está preso. E quem está ouvindo e escrevendo tudo? Lucas, claro. Ele está ali, todo atento, tipo um escriba moderno, pegando cada palavra, cada detalhe. Porque ele sabe que aquela história vai mudar vidas. E o mais louco é ver como Paulo não tenta esconder o passado dele. Ele fala com sinceridade. Eu fiz coisas horríveis, persegui inocentes, fui arrogante, mas Jesus me perdoou e me chamou para segui-lo. Ele não finge que foi um santo desde o começo. Pelo contrário, ele mostra que qualquer pessoa pode ser transformada, até alguém como ele, que era odiado pelos cristãos. Enquanto Paulo está abrindo o coração, a situação lá fora continua tensa. Os cristãos estão cada vez mais com medo e tem gente começando a pensar que Deus os abandonou. Mas as palavras de Paulo estão ali para lembrar. Deus nunca abandona ninguém. Ele transforma, ele chama, ele perdoa. Outra coisa muito marcante é como Paulo fala da graça de Deus. Ele diz que não merecia nada do que recebeu, mas que Deus o amou mesmo assim. E esse amor é o que move tudo. É isso que fez ele passar de perseguidor para pregador. Ah, e tem um momento em que Paulo também fala sobre o quanto sofreu depois que decidiu seguir Jesus. Ele foi preso várias vezes, apedrejado, naufragou em viagens missionárias, passou fome, mas nunca desistiu, porque agora ele sabia quem era de verdade e sabia quem era Jesus. Lucas vai escrevendo tudo isso. Ele está fazendo o que seria o livro de Atos, registrando para que as próximas gerações saibam a história real, não as mentiras que os romanos espalham. O povo estava apavorado. Imagina só, você sai na rua e pode ser preso só por acreditar em Jesus. Era isso. Eles viviam escondidos, se encontrando em lugares secretos, e mesmo assim sempre com medo de serem descobertos. O grupo estava sendo liderado por Priscila e Áquila, que eram tipo um casal super firme na fé, sempre cuidando do povo, tentando manter todo mundo unido. Mas mesmo com toda essa força, o grupo estava dividido. E aí entra o conflito. O que fazer agora?
Tinha uma parte do grupo que estava pensando o seguinte: cara, chega, já deu. Vamos fugir de Roma, antes que a gente morra aqui. Já outra galera mais revoltada dizia: a gente tem que revidar. Eles matam nossos irmãos, queimam nossos lares e a gente só ora? Vamos lutar! E aí começou uma briga interna entre os próprios cristãos. Enquanto isso, lá na prisão, Paulo e Lucas continuam conversando. Paulo, mesmo preso, é tipo o conselheiro da galera. Lucas leva para ele as dúvidas do povo, as tensões. E Paulo, com toda a calma do mundo, fala uma coisa que é tipo tapa na cara e abraço ao mesmo tempo. Jesus não nos chamou para vingança. Ele nos chamou para amar. E não é amar só os amigos, não. É amar até quem persegue. Tipo, amar os romanos que matavam os cristãos. Difícil, né? Mas é isso que ele prega. Ele diz: se a gente revida com violência, a gente está sendo igual ao mundo. E o evangelho não é isso. O evangelho é diferente. É perdão, é compaixão, é amar mesmo quando dói. Aí, do lado de fora, um jovem cristão chamado Cássius tá com sangue nos olhos. Ele perdeu pessoas queridas para os romanos e quer vingança. Ele começa a organizar um plano com outros jovens para atacar, revidar mesmo, ir para cima. Mas Priscila tenta parar ele. E Lucas também. Eles dizem: isso não é o caminho de Cristo. Só que o Cássius não escuta. Ele acha que tá certo. Conheça a fantástica história de vida do maior apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Um homem que teve uma grande transformação em sua vida, após ter um encontro real com a presença de Jesus Cristo. Após este fato, ele negou a sua própria vida para seguir o seu Salvador. Através da vida de um homem que antes era o perseguidor da igreja, Deus opera uma grande obra e faz com que ele se torne o porta-voz da maior mensagem que o mundo poderia receber. A palavra de Deus é escrita através da vida de um homem pecador que foi transformado pelo poder de Deus. Um exemplo de que não importa quem você seja, Deus é poderoso para te resgatar de onde você está e te transformar em um instrumento poderoso, usado nas mãos dele. Paulo aceita passar por flagelos semelhantes aos que o seu mestre, Jesus Cristo, passou. Tudo porque ele tinha a certeza de que, para ele, estava reservada uma coroa de glória muito maior do que tudo que ele poderia conquistar aqui nesta terra. A trajetória deste homem é escrita por um dos seus fiéis discípulos, Lucas, que também aceita correr um grande risco de vida para colocar no papel os detalhes de tudo o que Paulo viveu até ali. Cartas preciosas que transformam para sempre a história da Igreja de Jesus Cristo. Imagina a cidade de Roma, toda sombria, tensa e com cheiro de fumaça no ar. A cidade tinha pegado fogo há pouco tempo. E quem o imperador Nero resolveu culpar? Os cristãos. Isso mesmo. E não era só falar mal deles, não. Ele estava perseguindo geral, prendendo, torturando, matando. Foi nessa confusão toda que a gente encontra Paulo, já velho, preso numa cela escura, fedida, cheia de ratos e praticamente sem luz. Paulo não estava preso por ter feito algo de errado de verdade, tipo roubar ou matar. Ele estava ali só por pregar o que acreditava, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E isso, naquela época, era um crime enorme. O Império Romano não aceitava outro rei além de César. Então dizer que Jesus era o verdadeiro rei era pedir para morrer. Enquanto isso, do lado de fora, a perseguição aos cristãos estava rolando solta. Os soldados de Nero estavam caçando todo mundo que seguia Jesus. Era um clima de medo, tipo filme de terror. As famílias cristãs viviam escondidas, trancadas, quase sem esperança. Eles se reuniam em segredo, trocando mensagens em códigos, rezando para não serem descobertos. É aí que entra Lucas. Sim, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho e o livro de Atos na Bíblia. Ele era médico, amigo de Paulo e também cristão. E olha a coragem. Ele entra em Roma, no meio daquela confusão, só para visitar Paulo na prisão. Ele podia ser preso, torturado ou morto, só por estar ali. Mas mesmo assim ele foi. Por quê? Porque ele sabia que a história de Paulo precisava ser contada. Ele queria registrar tudo, escrever sobre o que Paulo tinha vivido, suas cartas, suas palavras, tudo. E ele estava disposto a correr risco por isso. Quando Lucas chega na prisão, ele tem que lidar com um guarda chamado Maurício. Esse cara é tipo durão por fora, mas você vê que ele tem algo ali dentro, um tipo de conflito.
Ele permite que Lucas veja Paulo, mas com muita desconfiança. E aí começam os encontros entre Paulo e Lucas. E, mano, são pesados. Paulo já estava bem debilitado, cansado, com o corpo cheio de marcas das vezes em que foi espancado, preso, maltratado. Mas a mente dele, firme, o espírito, vivo. Ele começa a contar sua história para Lucas, mas nessa primeira parte do filme, ele ainda está mais quieto, pensativo. Ele observa tudo, vê como os cristãos estão sofrendo, vê a cidade afundada no medo e na violência e começa a entender que talvez esse seja o fim da linha para ele. Enquanto isso, Lucas volta para os esconderijos dos cristãos. Ele encontra Priscila e Áquila, dois líderes fortes e cheios de fé, que estão ajudando a manter os cristãos vivos e unidos. Mas o grupo está dividido. Uns acham que tem que fugir de Roma, sumir para sobreviver. Outros querem reagir, lutar, pegarem armas. E Lucas fica no meio desse conflito, tentando lembrar todo mundo do que Jesus ensinou. Amar, perdoar, não revidar com violência. Essa tensão cresce enquanto Paulo está preso, esperando sua sentença. A gente sente o tempo todo que algo pesado está vindo. Nero não vai deixá-lo viver por muito tempo. E mesmo assim, Paulo não reclama. Ele não chora, não se desespera. Ele está em paz, porque ele sabe quem ele é. Sabe por que está ali. Ele acredita com todas as forças que vale a pena morrer por aquilo que ele prega. Enquanto Paulo está lá preso naquela cela escura e apertada, ele começa a lembrar de tudo que viveu. E não é lembrança boa, não. São aquelas memórias que doem de lembrar, mas que ele sabe que fazem parte da história dele. Porque antes de ser o grande apóstolo que todo mundo conhece, Paulo era um homem cruel. Ele nem se chamava Paulo ainda, o nome dele era Saulo. Saulo era tipo um perseguidor oficial de cristãos. Ele achava que seguir Jesus era uma heresia, algo absurdo. E ele estava decidido a acabar com todo mundo que acreditasse nisso. Ele batia, prendia, jogava gente na cadeia e até mandava matar. Ele era temido. Quando ele aparecia, os cristãos se escondiam. Era como se o vilão tivesse chegado. E aí vem a virada mais doida de todas. Saulo está indo para uma cidade chamada Damasco, com carta na mão, autorização para prender mais cristãos. No caminho, no meio da estrada, bum! Uma luz fortíssima aparece do nada. Ele cai no chão e ouve uma voz poderosa dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: Quem é você? E a resposta vem: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mano, imagina a cabeça de Saulo nesse momento. Aquele que ele achava ser só uma mentira, agora está falando com ele, numa luz que o deixa cego na hora. Isso muda tudo. Ele fica cego por 3 dias. Não come, não bebe, só pensa. Aí entra outro personagem importante. Ananias, um cristão de verdade. Deus manda ele ir até Saulo. E imagina o medo. Ananias sabia quem era Saulo. Sabia o que ele fazia com os seguidores de Jesus, mas ele obedece. Vai lá, coloca as mãos sobre Saulo e diz que Jesus o enviou para ele ser curado. E na hora, Saulo volta a enxergar. Mas não só com os olhos. Ele começa a ver tudo com o coração também. É aí que ele muda de verdade. Deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Tudo isso Paulo vai lembrando enquanto está preso. E quem está ouvindo e escrevendo tudo? Lucas, claro. Ele está ali, todo atento, tipo um escriba moderno, pegando cada palavra, cada detalhe. Porque ele sabe que aquela história vai mudar vidas. E o mais louco é ver como Paulo não tenta esconder o passado dele. Ele fala com sinceridade. Eu fiz coisas horríveis, persegui inocentes, fui arrogante, mas Jesus me perdoou e me chamou para segui-lo. Ele não finge que foi um santo desde o começo. Pelo contrário, ele mostra que qualquer pessoa pode ser transformada, até alguém como ele, que era odiado pelos cristãos. Enquanto Paulo está abrindo o coração, a situação lá fora continua tensa. Os cristãos estão cada vez mais com medo e tem gente começando a pensar que Deus os abandonou. Mas as palavras de Paulo estão ali para lembrar. Deus nunca abandona ninguém. Ele transforma, ele chama, ele perdoa. Outra coisa muito marcante é como Paulo fala da graça de Deus. Ele diz que não merecia nada do que recebeu, mas que Deus o amou mesmo assim. E esse amor é o que move tudo. É isso que fez ele passar de perseguidor para pregador. E tem um momento em que Paulo também fala sobre o quanto sofreu depois que decidiu seguir Jesus.
Ele foi preso várias vezes, apedrejado, naufragou em viagens missionárias, passou fome, mas nunca desistiu, porque agora ele sabia quem era de verdade e sabia quem era Jesus. Lucas vai escrevendo tudo isso. Ele está fazendo o que seria o livro de Atos, registrando para que as próximas gerações saibam a história real, não as mentiras que os romanos espalham. O povo estava apavorado. Imagina só, você sai na rua e pode ser preso só por acreditar em Jesus. Era isso. Eles viviam escondidos, se encontrando em lugares secretos, e mesmo assim sempre com medo de serem descobertos. O grupo estava sendo liderado por Priscila e Áquila, que eram tipo um casal super firme na fé, sempre cuidando do povo, tentando manter todo mundo unido. Mas mesmo com toda essa força, o grupo estava dividido. E aí entra o conflito. O que fazer agora? Tinha uma parte do grupo que estava pensando o seguinte: cara, chega, já deu. Vamos fugir de Roma, antes que a gente morra aqui. Já outra galera mais revoltada dizia: a gente tem que revidar. Eles matam nossos irmãos, queimam nossos lares e a gente só ora? Vamos lutar! E aí começou uma briga interna entre os próprios cristãos. Enquanto isso, lá na prisão, Paulo e Lucas continuam conversando. Paulo, mesmo preso, é tipo o conselheiro da galera. Lucas leva para ele as dúvidas do povo, as tensões. E Paulo, com toda a calma do mundo, fala uma coisa que é tipo tapa na cara e abraço ao mesmo tempo. Jesus não nos chamou para vingança. Ele nos chamou para amar. E não é amar só os amigos, não. É amar até quem persegue. Tipo, amar os romanos que matavam os cristãos. Difícil, né? Mas é isso que ele prega. Ele diz: se a gente revida com violência, a gente está sendo igual ao mundo. E o evangelho não é isso. O evangelho é diferente. É perdão, é compaixão, é amar mesmo quando dói. Aí, do lado de fora, um jovem cristão chamado Cássius está com sangue nos olhos. Ele perdeu pessoas queridas para os romanos e quer vingança. Ele começa a organizar um plano com outros jovens para atacar, revidar mesmo, ir para cima. Mas Priscila tenta parar ele. E Lucas também. Eles dizem: isso não é o caminho de Cristo. Só que o Cássius não escuta. Ele acha que está certo. Conheça a fantástica história de vida do maior apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Um homem que teve uma grande transformação em sua vida, após ter um encontro real com a presença de Jesus Cristo. Após este fato, ele negou a sua própria vida para seguir o seu Salvador. Através da vida de um homem que antes era o perseguidor da igreja, Deus opera uma grande obra e faz com que ele se torne o porta-voz da maior mensagem que o mundo poderia receber. A palavra de Deus é escrita através da vida de um homem pecador que foi transformado pelo poder de Deus. Um exemplo de que não importa quem você seja, Deus é poderoso para te resgatar de onde você está e te transformar em um instrumento poderoso, usado nas mãos dele. Paulo aceita passar por flagelos semelhantes aos que o seu mestre, Jesus Cristo, passou. Tudo porque ele tinha a certeza de que, para ele, estava reservada uma coroa de glória muito maior do que tudo que ele poderia conquistar aqui nesta terra. A trajetória deste homem é escrita por um dos seus fiéis discípulos, Lucas, que também aceita correr um grande risco de vida para colocar no papel os detalhes de tudo o que Paulo viveu até ali. Cartas preciosas que transformam para sempre a história da Igreja de Jesus Cristo. Imagina a cidade de Roma, toda sombria, tensa e com cheiro de fumaça no ar. A cidade tinha pegado fogo há pouco tempo. E quem o imperador Nero resolveu culpar? Os cristãos. Isso mesmo. E não era só falar mal deles, não. Ele estava perseguindo geral, prendendo, torturando, matando. Foi nessa confusão toda que a gente encontra Paulo, já velho, preso numa cela escura, fedida, cheia de ratos e praticamente sem luz. Paulo não estava preso por ter feito algo de errado de verdade, tipo roubar ou matar. Ele estava ali só por pregar o que acreditava, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E isso, naquela época, era um crime enorme. O Império Romano não aceitava outro rei além de César. Então dizer que Jesus era o verdadeiro rei era pedir para morrer. Enquanto isso, do lado de fora, a perseguição aos cristãos estava rolando solta. Os soldados de Nero estavam caçando todo mundo que seguia Jesus. Era um clima de medo, tipo filme de terror. As famílias cristãs viviam escondidas, trancadas, quase sem esperança.
Eles se reuniam em segredo, trocando mensagens em códigos, rezando para não serem descobertos. É aí que entra Lucas. Sim, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho e o livro de Atos na Bíblia. Ele era médico, amigo de Paulo e também cristão. E olha a coragem. Ele entra em Roma, no meio daquela confusão, só para visitar Paulo na prisão. Ele podia ser preso, torturado ou morto, só por estar ali. Mas mesmo assim ele foi. Por quê? Porque ele sabia que a história de Paulo precisava ser contada. Ele queria registrar tudo, escrever sobre o que Paulo tinha vivido, suas cartas, suas palavras, tudo. E ele estava disposto a correr risco por isso. Quando Lucas chega na prisão, ele tem que lidar com um guarda chamado Maurício. Esse cara é tipo durão por fora, mas você vê que ele tem algo ali dentro, um tipo de conflito. Ele permite que Lucas veja Paulo, mas com muita desconfiança. E aí começam os encontros entre Paulo e Lucas. E, mano, são pesados. Paulo já estava bem debilitado, cansado, com o corpo cheio de marcas das vezes em que foi espancado, preso, maltratado. Mas a mente dele, firme, o espírito, vivo. Ele começa a contar sua história para Lucas, mas nessa primeira parte do filme, ele ainda está mais quieto, pensativo. Ele observa tudo, vê como os cristãos estão sofrendo, vê a cidade afundada no medo e na violência e começa a entender que talvez esse seja o fim da linha para ele. Enquanto isso, Lucas volta para os esconderijos dos cristãos. Ele encontra Priscila e Áquila, dois líderes fortes e cheios de fé, que estão ajudando a manter os cristãos vivos e unidos. Mas o grupo está dividido. Uns acham que tem que fugir de Roma, sumir para sobreviver. Outros querem reagir, lutar, pegarem armas. E Lucas fica no meio desse conflito, tentando lembrar todo mundo do que Jesus ensinou. Amar, perdoar, não revidar com violência. Essa tensão cresce enquanto Paulo está preso, esperando sua sentença. A gente sente o tempo todo que algo pesado está vindo. Nero não vai deixá-lo viver por muito tempo. E mesmo assim, Paulo não reclama. Ele não chora, não se desespera. Ele está em paz, porque ele sabe quem ele é. Sabe por que está ali. Ele acredita com todas as forças que vale a pena morrer por aquilo que ele prega. Enquanto Paulo está lá preso naquela cela escura e apertada, ele começa a lembrar de tudo que viveu. E não é lembrança boa, não. São aquelas memórias que doem de lembrar, mas que ele sabe que fazem parte da história dele. Porque antes de ser o grande apóstolo que todo mundo conhece, Paulo era um homem cruel. Ele nem se chamava Paulo ainda, o nome dele era Saulo. Saulo era tipo um perseguidor oficial de cristãos. Ele achava que seguir Jesus era uma heresia, algo absurdo. E ele estava decidido a acabar com todo mundo que acreditasse nisso. Ele batia, prendia, jogava gente na cadeia e até mandava matar. Ele era temido. Quando ele aparecia, os cristãos se escondiam. Era como se o vilão tivesse chegado. E aí vem a virada mais doida de todas. Saulo está indo para uma cidade chamada Damasco, com carta na mão, autorização para prender mais cristãos. No caminho, no meio da estrada, bum! Uma luz fortíssima aparece do nada. Ele cai no chão e ouve uma voz poderosa dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é você? E a resposta vem: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mano, imagina a cabeça de Saulo nesse momento. Aquele que ele achava ser só uma mentira, agora está falando com ele, numa luz que o deixa cego na hora. Isso muda tudo. Ele fica cego por 3 dias. Não come, não bebe, só pensa. Aí entra outro personagem importante. Ananias, um cristão de verdade. Deus manda ele ir até Saulo. E imagina o medo. Ananias sabia quem era Saulo. Sabia o que ele fazia com os seguidores de Jesus. Mas ele obedece. Vai lá, coloca as mãos sobre Saulo e diz que Jesus o enviou para ele ser curado. E na hora, Saulo volta a enxergar. Mas não só com os olhos. Ele começa a ver tudo com o coração também. É aí que ele muda de verdade. Deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Tudo isso Paulo vai lembrando enquanto está preso. E quem está ouvindo e escrevendo tudo? Lucas, claro. Ele está ali, todo atento, tipo um escriba moderno, pegando cada palavra, cada detalhe. Porque ele sabe que aquela história vai mudar vidas. E o mais louco é ver como Paulo não tenta esconder o passado dele. Ele fala com sinceridade. Eu fiz coisas horríveis, persegui inocentes, fui arrogante.
mas Jesus me perdoou e me chamou para segui-lo. Ele não finge que foi um santo desde o começo. Pelo contrário, ele mostra que qualquer pessoa pode ser transformada, até alguém como ele, que era odiado pelos cristãos. Enquanto Paulo está abrindo o coração, a situação lá fora continua tensa. Os cristãos estão cada vez mais com medo e tem gente começando a pensar que Deus os abandonou. Mas as palavras de Paulo estão ali para lembrar. Deus nunca abandona ninguém. Ele transforma, ele chama, ele perdoa. Outra coisa muito marcante é como Paulo fala da graça de Deus. Ele diz que não merecia nada do que recebeu, mas que Deus o amou mesmo assim. E esse amor é o que move tudo. É isso que fez ele passar de perseguidor para pregador. E tem um momento em que Paulo também fala sobre o quanto sofreu depois que decidiu seguir Jesus. Ele foi preso várias vezes, apedrejado, naufragou em viagens missionárias, passou fome, mas nunca desistiu, porque agora ele sabia quem era de verdade e sabia quem era Jesus. Lucas vai escrevendo tudo isso. Ele está fazendo o que seria o livro de Atos, registrando para que as próximas gerações saibam a história real, não as mentiras que os romanos espalham. O povo estava apavorado. Imagina só, você sai na rua e pode ser preso só por acreditar em Jesus. Era isso. Eles viviam escondidos, se encontrando em lugares secretos, e mesmo assim sempre com medo de serem descobertos. O grupo estava sendo liderado por Priscila e Áquila, que eram tipo um casal super firme na fé, sempre cuidando do povo, tentando manter todo mundo unido. Mas mesmo com toda essa força, o grupo estava dividido. E aí entra o conflito. O que fazer agora? Tinha uma parte do grupo que estava pensando o seguinte: cara, chega, já deu. Vamos fugir de Roma, antes que a gente morra aqui. Já outra galera mais revoltada dizia: a gente tem que revidar. Eles matam nossos irmãos, queimam nossos lares e a gente só ora? Vamos lutar. E aí começou uma briga interna entre os próprios cristãos. Enquanto isso, lá na prisão, Paulo e Lucas continuam conversando. Paulo, mesmo preso, é tipo o conselheiro da galera. Lucas leva para ele as dúvidas do povo, as tensões, e Paulo, com toda a calma do mundo, fala uma coisa que é tipo tapa na cara e abraço ao mesmo tempo. Jesus não nos chamou para vingança, ele nos chamou para amar. E não é amar só os amigos, não. É amar até quem persegue. Tipo, amar os romanos que matavam os cristãos. Difícil, né? Mas é isso que ele prega. Ele diz: se a gente revida com violência, a gente está sendo igual ao mundo. E o evangelho não é isso. O evangelho é diferente. É perdão, é compaixão, é amar mesmo quando dói. Aí, do lado de fora, um jovem cristão chamado Cássius está com sangue nos olhos. Ele perdeu pessoas queridas para os romanos e quer vingança. Ele começa a organizar um plano com outros jovens para atacar, revidar mesmo, ir para cima. Mas Priscila tenta parar ele. E Lucas também. Eles dizem: isso não é o caminho de Cristo. Só que o Cássius não escuta. Ele acha que está certo. Conheça a fantástica história de vida do maior apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Um homem que teve uma grande transformação em sua vida, após ter um encontro real com a presença de Jesus Cristo. Após este fato, ele negou a sua própria vida para seguir o seu Salvador. Através da vida de um homem que antes era o perseguidor da igreja, Deus opera uma grande obra e faz com que ele se torne o porta-voz da maior mensagem que o mundo poderia receber. A palavra de Deus é escrita através da vida de um homem pecador que foi transformado pelo poder de Deus. Um exemplo de que não importa quem você seja, Deus é poderoso para te resgatar de onde você está e te transformar em um instrumento poderoso, usado nas mãos dele. Paulo aceita passar por flagelos semelhantes aos que o seu mestre, Jesus Cristo, passou. Tudo porque ele tinha a certeza de que, para ele, estava reservada uma coroa de glória muito maior do que tudo o que ele poderia conquistar aqui nesta terra. A trajetória deste homem é escrita por um dos seus fiéis discípulos, Lucas, que também aceita correr um grande risco de vida para colocar no papel os detalhes de tudo o que Paulo viveu até ali. Cartas preciosas que transformam para sempre a história da Igreja de Jesus Cristo. Imagina a cidade de Roma, toda sombria, tensa e com cheiro de fumaça no ar. A cidade tinha pegado fogo há pouco tempo. E quem o imperador Nero resolveu culpar? Os cristãos. Isso mesmo. E não era só falar mal deles, não. Ele estava perseguindo geral, prendendo, torturando, matando.
Foi nessa confusão toda que a gente encontra Paulo, já velho, preso numa cela escura, fedida, cheia de ratos e praticamente sem luz. Paulo não estava preso por ter feito algo de errado de verdade, tipo roubar ou matar. Ele estava ali só por pregar o que acreditava, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E isso, naquela época, era um crime enorme. O Império Romano não aceitava outro rei além de César. Então dizer que Jesus era o verdadeiro rei era pedir para morrer. Enquanto isso, do lado de fora, a perseguição aos cristãos estava rolando solta. Os soldados de Nero estavam caçando todo mundo que seguia Jesus. Era um clima de medo, tipo filme de terror. As famílias cristãs viviam escondidas, trancadas, quase sem esperança. Eles se reuniam em segredo, trocando mensagens em códigos, rezando para não serem descobertos. É aí que entra Lucas. Sim, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho e o livro de Atos na Bíblia. Ele era médico, amigo de Paulo e também cristão. E olha a coragem. Ele entra em Roma, no meio daquela confusão, só para visitar Paulo na prisão. Ele podia ser preso, torturado ou morto, só por estar ali. Mas mesmo assim ele foi. Por quê? Porque ele sabia que a história de Paulo precisava ser contada. Ele queria registrar tudo, escrever sobre o que Paulo tinha vivido, suas cartas, suas palavras, tudo. E ele estava disposto a correr risco por isso. Quando Lucas chega na prisão, ele tem que lidar com um guarda chamado Maurício. Esse cara é tipo durão por fora, mas você vê que ele tem algo ali dentro, um tipo de conflito. Ele permite que Lucas veja Paulo, mas com muita desconfiança. E aí começam os encontros entre Paulo e Lucas. E, mano, são pesados. Paulo já estava bem debilitado, cansado, com o corpo cheio de marcas das vezes em que foi espancado, preso, maltratado. Mas a mente dele, firme, o espírito, vivo. Ele começa a contar sua história para Lucas, mas nessa primeira parte do filme, ele ainda está mais quieto, pensativo. Ele observa tudo, vê como os cristãos estão sofrendo, vê a cidade afundada no medo e na violência e começa a entender que talvez esse seja o fim da linha para ele. Enquanto isso, Lucas volta para os esconderijos dos cristãos. Ele encontra Priscila e Áquila, dois líderes fortes e cheios de fé, que estão ajudando a manter os cristãos vivos e unidos. Mas o grupo está dividido. Uns acham que tem que fugir de Roma, sumir para sobreviver. Outros querem reagir, lutar, pegarem armas. E Lucas fica no meio desse conflito, tentando lembrar todo mundo do que Jesus ensinou. Amar, perdoar, não revidar com violência. Essa tensão cresce enquanto Paulo está preso, esperando sua sentença. A gente sente o tempo todo que algo pesado está vindo. Nero não vai deixá-lo viver por muito tempo. E mesmo assim, Paulo não reclama. Ele não chora, não se desespera. Ele está em paz, porque ele sabe quem ele é. Sabe por que está ali. Ele acredita com todas as forças que vale a pena morrer por aquilo que ele prega. Enquanto Paulo está lá preso naquela cela escura e apertada, ele começa a lembrar de tudo que viveu. E não é lembrança boa, não. São aquelas memórias que doem de lembrar, mas que ele sabe que fazem parte da história dele. Porque antes de ser o grande apóstolo que todo mundo conhece, Paulo era um homem cruel. Ele nem se chamava Paulo ainda, o nome dele era Saulo. Saulo era tipo um perseguidor oficial de cristãos. Ele achava que seguir Jesus era uma heresia, algo absurdo. E ele estava decidido a acabar com todo mundo que acreditasse nisso. Ele batia, prendia, jogava gente na cadeia e até mandava matar. Ele era temido. Quando ele aparecia, os cristãos se escondiam. Era como se o vilão tivesse chegado. E aí vem a virada mais doida de todas. Saulo está indo para uma cidade chamada Damasco, com carta na mão, autorização para prender mais cristãos. No caminho, no meio da estrada, bum! Uma luz fortíssima aparece do nada. Ele cai no chão e ouve uma voz poderosa dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é você? E a resposta vem: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mano, imagina a cabeça de Saulo nesse momento. Aquele que ele achava ser só uma mentira, agora está falando com ele, numa luz que o deixa cego na hora. Isso muda tudo. Ele fica cego por 3 dias. Não come, não bebe, só pensa. Aí entra outro personagem importante. Ananias, um cristão de verdade. Deus manda ele ir até Saulo. E imagina o medo.
Ananias sabia quem era Saulo, sabia o que ele fazia com os seguidores de Jesus, mas ele obedece. Vai lá, coloca as mãos sobre Saulo e diz que Jesus o enviou para ele ser curado. E na hora, Saulo volta a enxergar. Mas não só com os olhos, ele começa a ver tudo com o coração também. É aí que ele muda de verdade. Deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Tudo isso Paulo vai lembrando enquanto está preso. E quem está ouvindo e escrevendo tudo? Lucas, claro. Ele está ali, todo atento, tipo um escriba moderno, pegando cada palavra, cada detalhe, porque ele sabe que aquela história vai mudar vidas. E o mais louco é ver como Paulo não tenta esconder o passado dele. Ele fala com sinceridade. Eu fiz coisas horríveis, persegui inocentes, fui arrogante, mas Jesus me perdoou e me chamou para segui-lo. Ele não finge que foi um santo desde o começo. Pelo contrário, ele mostra que qualquer pessoa pode ser transformada, até alguém como ele, que era odiado pelos cristãos. Enquanto Paulo está abrindo o coração, a situação lá fora continua tensa. Os cristãos estão cada vez mais com medo e tem gente começando a pensar que Deus os abandonou. Mas as palavras de Paulo estão ali para lembrar. Deus nunca abandona ninguém. Ele transforma, ele chama, ele perdoa. Outra coisa muito marcante é como Paulo fala da graça de Deus. Ele diz que não merecia nada do que recebeu, mas que Deus o amou mesmo assim. E esse amor é o que move tudo. É isso que fez ele passar de perseguidor para pregador. E tem um momento em que Paulo também fala sobre o quanto sofreu depois que decidiu seguir Jesus. Ele foi preso várias vezes, apedrejado, naufragou em viagens missionárias, passou fome, mas nunca desistiu, porque agora ele sabia quem era de verdade e sabia quem era Jesus. Lucas vai escrevendo tudo isso. Ele está fazendo o que seria o livro de Atos, registrando para que as próximas gerações saibam a história real, não as mentiras que os romanos espalham. O povo estava apavorado. Imagina só, você sai na rua e pode ser preso só por acreditar em Jesus. Era isso. Eles viviam escondidos, se encontrando em lugares secretos, e mesmo assim sempre com medo de serem descobertos. O grupo estava sendo liderado por Priscila e Áquila, que eram tipo um casal super firme na fé, sempre cuidando do povo, tentando manter todo mundo unido. Mas mesmo com toda essa força, o grupo estava dividido. E aí entra o conflito. O que fazer agora? Tinha uma parte do grupo que estava pensando o seguinte: cara, chega, já deu. Vamos fugir de Roma, antes que a gente morra aqui. Já outra galera mais revoltada dizia: a gente tem que revidar. Eles matam nossos irmãos, queimam nossos lares e a gente só ora? Vamos lutar! E aí começou uma briga interna entre os próprios cristãos. Enquanto isso, lá na prisão, Paulo e Lucas continuam conversando. Paulo, mesmo preso, é tipo o conselheiro da galera. Lucas leva para ele as dúvidas do povo, as tensões. E Paulo, com toda a calma do mundo, fala uma coisa que é tipo tapa na cara e abraço ao mesmo tempo. Jesus não nos chamou para vingança. Ele nos chamou para amar. E não é amar só os amigos, não. É amar até quem persegue. Tipo, amar os romanos que matavam os cristãos. Difícil, né? Mas é isso que ele prega. Ele diz: se a gente revida com violência, a gente está sendo igual ao mundo. E o evangelho não é isso. O evangelho é diferente. É perdão, é compaixão, é amar mesmo quando dói. Aí, do lado de fora, um jovem cristão chamado Cássius está com sangue nos olhos. Ele perdeu pessoas queridas para os romanos e quer vingança. Ele começa a organizar um plano com outros jovens para atacar, revidar mesmo, ir para cima. Mas Priscila tenta parar ele. E Lucas também. Eles dizem: isso não é o caminho de Cristo. Só que o Cássius não escuta. Ele acha que está certo. Conheça a fantástica história de vida do maior apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Um homem que teve uma grande transformação em sua vida, após ter um encontro real com a presença de Jesus Cristo. Após este fato, ele negou a sua própria vida para seguir o seu Salvador. Através da vida de um homem que antes era o perseguidor da igreja, Deus opera uma grande obra e faz com que ele se torne o porta-voz da maior mensagem que o mundo poderia receber. A palavra de Deus é escrita através da vida de um homem pecador que foi transformado pelo poder de Deus. Um exemplo de que não importa quem você seja, Deus é poderoso para te resgatar de onde você está e te transformar em um instrumento poderoso, usado nas mãos dele.
Paulo aceita passar por flagelos semelhantes aos que o seu mestre, Jesus Cristo, passou. Tudo porque ele tinha a certeza de que, para ele, estava reservada uma coroa de glória muito maior do que tudo o que ele poderia conquistar aqui nesta terra. A trajetória deste homem é escrita por um dos seus fiéis discípulos, Lucas, que também aceita correr um grande risco de vida para colocar no papel os detalhes de tudo o que Paulo viveu até ali. Cartas preciosas que transformam para sempre a história da Igreja de Jesus Cristo. Imagina a cidade de Roma, toda sombria, tensa e com cheiro de fumaça no ar. A cidade tinha pegado fogo há pouco tempo. E quem o imperador Nero resolveu culpar? Os cristãos. Isso mesmo. E não era só falar mal deles, não. Ele estava perseguindo geral, prendendo, torturando, matando. Foi nessa confusão toda que a gente encontra Paulo, já velho, preso numa cela escura, fedida, cheia de ratos e praticamente sem luz. Paulo não estava preso por ter feito algo de errado de verdade, tipo roubar ou matar. Ele estava ali só por pregar o que acreditava, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E isso, naquela época, era um crime enorme. O Império Romano não aceitava outro rei além de César. Então dizer que Jesus era o verdadeiro rei era pedir para morrer. Enquanto isso, do lado de fora, a perseguição aos cristãos estava rolando solta. Os soldados de Nero estavam caçando todo mundo que seguia Jesus. Era um clima de medo, tipo filme de terror. As famílias cristãs viviam escondidas, trancadas, quase sem esperança. Eles se reuniam em segredo, trocando mensagens em códigos, rezando para não serem descobertos. É aí que entra Lucas. Sim, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho e o livro de Atos na Bíblia. Ele era médico, amigo de Paulo e também cristão. E olha a coragem. Ele entra em Roma, no meio daquela confusão, só para visitar Paulo na prisão. Ele podia ser preso, torturado ou morto, só por estar ali. Mas mesmo assim ele foi. Por quê? Porque ele sabia que a história de Paulo precisava ser contada. Ele queria registrar tudo, escrever sobre o que Paulo tinha vivido, suas cartas, suas palavras, tudo. E ele estava disposto a correr risco por isso. Quando Lucas chega na prisão, ele tem que lidar com um guarda chamado Maurício. Esse cara é tipo durão por fora, mas você vê que ele tem algo ali dentro, um tipo de conflito. Ele permite que Lucas veja Paulo, mas com muita desconfiança. E aí começam os encontros entre Paulo e Lucas. E, mano, são pesados. Paulo já estava bem debilitado, cansado, com o corpo cheio de marcas das vezes em que foi espancado, preso, maltratado. Mas a mente dele, firme, o espírito, vivo. Ele começa a contar sua história para Lucas, mas nessa primeira parte do filme, ele ainda está mais quieto, pensativo. Ele observa tudo, vê como os cristãos estão sofrendo, vê a cidade afundada no medo e na violência e começa a entender que talvez esse seja o fim da linha para ele. Enquanto isso, Lucas volta para os esconderijos dos cristãos. Ele encontra Priscila e Áquila, dois líderes fortes e cheios de fé, que estão ajudando a manter os cristãos vivos e unidos. Mas o grupo está dividido. Uns acham que tem que fugir de Roma, sumir para sobreviver. Outros querem reagir, lutar, pegarem armas. E Lucas fica no meio desse conflito, tentando lembrar todo mundo do que Jesus ensinou. Amar, perdoar, não revidar com violência. Essa tensão cresce enquanto Paulo está preso, esperando sua sentença. A gente sente o tempo todo que algo pesado está vindo. Nero não vai deixá-lo viver por muito tempo. E mesmo assim, Paulo não reclama. Ele não chora, não se desespera. Ele está em paz, porque ele sabe quem ele é. Sabe por que está ali. Ele acredita com todas as forças que vale a pena morrer por aquilo que ele prega. Enquanto Paulo está lá preso naquela cela escura e apertada, ele começa a lembrar de tudo que viveu. E não é lembrança boa, não. São aquelas memórias que doem de lembrar, mas que ele sabe que fazem parte da história dele. Porque antes de ser o grande apóstolo que todo mundo conhece, Paulo era um homem cruel. Ele nem se chamava Paulo ainda, o nome dele era Saulo. Saulo era tipo um perseguidor oficial de cristãos. Ele achava que seguir Jesus era uma heresia, algo absurdo. E ele estava decidido a acabar com todo mundo que acreditasse nisso. Ele batia, prendia, jogava gente na cadeia e até mandava matar. Ele era temido. Quando ele aparecia, os cristãos se escondiam. Era como se o vilão tivesse chegado.
E aí vem a virada mais doida de todas. Saulo tá indo para uma cidade chamada Damasco, com carta na mão, autorização para prender mais cristãos. No caminho, no meio da estrada, bum! Uma luz fortíssima aparece do nada. Ele cai no chão e ouve uma voz poderosa dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é você? E a resposta vem: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mano, imagina a cabeça de Saulo nesse momento. Aquele que ele achava ser só uma mentira, agora tá falando com ele, numa luz que o deixa cego na hora. Isso muda tudo. Ele fica cego por 3 dias. Não come, não bebe, só pensa. Aí entra outro personagem importante. Ananias, um cristão de verdade. Deus manda ele ir até Saulo. E imagina o medo. Ananias sabia quem era Saulo. Sabia o que ele fazia com os seguidores de Jesus. Mas ele obedece. Vai lá, coloca as mãos sobre Saulo e diz que Jesus o enviou para ele ser curado. E na hora, Saulo volta a enxergar. Mas não só com os olhos. Ele começa a ver tudo com o coração também. É aí que ele muda de verdade. Deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Tudo isso Paulo vai lembrando enquanto está preso. E quem está ouvindo e escrevendo tudo? Lucas, claro. Ele está ali, todo atento, tipo um escriba moderno, pegando cada palavra, cada detalhe, porque ele sabe que aquela história vai mudar vidas. E o mais louco é ver como Paulo não tenta esconder o passado dele. Ele fala com sinceridade: eu fiz coisas horríveis, persegui inocentes, fui arrogante, mas Jesus me perdoou e me chamou para segui-lo. Ele não finge que foi um santo desde o começo. Pelo contrário, ele mostra que qualquer pessoa pode ser transformada, até alguém como ele, que era odiado pelos cristãos. Enquanto Paulo está abrindo o coração, a situação lá fora continua tensa. Os cristãos estão cada vez mais com medo e tem gente começando a pensar que Deus os abandonou. Mas as palavras de Paulo estão ali para lembrar. Deus nunca abandona ninguém. Ele transforma, ele chama, ele perdoa. Outra coisa muito marcante é como Paulo fala da graça de Deus. Ele diz que não merecia nada do que recebeu, mas que Deus o amou mesmo assim. E esse amor é o que move tudo. É isso que fez ele passar de perseguidor para pregador. Ah, e tem um momento em que Paulo também fala sobre o quanto sofreu depois que decidiu seguir Jesus. Ele foi preso várias vezes, apedrejado, naufragou em viagens missionárias, passou fome, mas nunca desistiu, porque agora ele sabia quem era de verdade e sabia quem era Jesus. Lucas vai escrevendo tudo isso. Ele está fazendo o que seria o livro de Atos, registrando para que as próximas gerações saibam a história real, não as mentiras que os romanos espalham. O povo estava apavorado. Imagina só, você sai na rua e pode ser preso só por acreditar em Jesus. Era isso. Eles viviam escondidos, se encontrando em lugares secretos, e mesmo assim sempre com medo de serem descobertos. O grupo estava sendo liderado por Priscila e Áquila, que eram tipo um casal super firme na fé, sempre cuidando do povo, tentando manter todo mundo unido. Mas mesmo com toda essa força, o grupo estava dividido. E aí entra o conflito. O que fazer agora? Tinha uma parte do grupo que estava pensando o seguinte: cara, chega, já deu. Vamos fugir de Roma, antes que a gente morra aqui. Já outra galera mais revoltada dizia: a gente tem que revidar. Eles matam nossos irmãos, queimam nossos lares e a gente só ora? Vamos lutar! E aí começou uma briga interna entre os próprios cristãos. Enquanto isso, lá na prisão, Paulo e Lucas continuam conversando. Paulo, mesmo preso, é tipo o conselheiro da galera. Lucas leva para ele as dúvidas do povo, as tensões. E Paulo, com toda a calma do mundo, fala uma coisa que é tipo tapa na cara e abraço ao mesmo tempo. Jesus não nos chamou para vingança. Ele nos chamou para amar. E não é amar só os amigos, não. É amar até quem persegue. Tipo, amar os romanos que matavam os cristãos. Difícil, né? Mas é isso que ele prega. Ele diz: se a gente revida com violência, a gente está sendo igual ao mundo. E o evangelho não é isso. O evangelho é diferente. É perdão, é compaixão, é amar mesmo quando dói. Aí, do lado de fora, um jovem cristão chamado Cássius está com sangue nos olhos. Ele perdeu pessoas queridas para os romanos e quer vingança. Ele começa a organizar um plano com outros jovens para atacar, revidar mesmo, ir para cima. Mas Priscila tenta parar ele. E Lucas também. Eles dizem: isso não é o caminho de Cristo. Só que o Cássius não escuta.
Ele acha que está certo. Conheça a fantástica história de vida do maior apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Um homem que teve uma grande transformação em sua vida, após ter um encontro real com a presença de Jesus Cristo. Após este fato, ele negou a sua própria vida para seguir o seu Salvador. Através da vida de um homem que antes era o perseguidor da igreja, Deus opera uma grande obra e faz com que ele se torne o porta-voz da maior mensagem que o mundo poderia receber. A palavra de Deus é escrita através da vida de um homem pecador que foi transformado pelo poder de Deus. Um exemplo de que, não importa quem você seja, Deus é poderoso para te resgatar de onde você está e te transformar em um instrumento poderoso, usado nas mãos dele. Paulo aceita passar por flagelos semelhantes aos que o seu mestre, Jesus Cristo, passou. Tudo porque ele tinha a certeza de que, para ele, estava reservada uma coroa de glória muito maior do que tudo que ele poderia conquistar aqui nesta terra. A trajetória deste homem é escrita por um dos seus fiéis discípulos, Lucas, que também aceita correr um grande risco de vida para colocar no papel os detalhes de tudo o que Paulo viveu até ali. Cartas preciosas que transformam para sempre a história da Igreja de Jesus Cristo. Imagina a cidade de Roma, toda sombria, tensa e com cheiro de fumaça no ar. A cidade tinha pegado fogo há pouco tempo. E quem o imperador Nero resolveu culpar? Os cristãos. Isso mesmo. E não era só falar mal deles, não. Ele estava perseguindo geral, prendendo, torturando, matando. Foi nessa confusão toda que a gente encontra Paulo, já velho, preso numa cela escura, fedida, cheia de ratos e praticamente sem luz. Paulo não estava preso por ter feito algo de errado de verdade, tipo roubar ou matar. Ele estava ali só por pregar o que acreditava, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E isso, naquela época, era um crime enorme. O Império Romano não aceitava outro rei além de César. Então dizer que Jesus era o verdadeiro rei era pedir para morrer. Enquanto isso, do lado de fora, a perseguição aos cristãos estava rolando solta. Os soldados de Nero estavam caçando todo mundo que seguia Jesus. Era um clima de medo, tipo filme de terror. As famílias cristãs viviam escondidas, trancadas, quase sem esperança. Eles se reuniam em segredo, trocando mensagens em códigos, rezando para não serem descobertos. É aí que entra Lucas. Sim, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho e o livro de Atos na Bíblia. Ele era médico, amigo de Paulo e também cristão. E olha a coragem. Ele entra em Roma, no meio daquela confusão, só para visitar Paulo na prisão. Ele podia ser preso, torturado ou morto, só por estar ali. Mas mesmo assim ele foi. Por quê? Porque ele sabia que a história de Paulo precisava ser contada. Ele queria registrar tudo, escrever sobre o que Paulo tinha vivido, suas cartas, suas palavras, tudo. E ele estava disposto a correr risco por isso. Quando Lucas chega na prisão, ele tem que lidar com um guarda chamado Maurício. Esse cara é tipo durão por fora, mas você vê que ele tem algo ali dentro, um tipo de conflito. Ele permite que Lucas veja Paulo, mas com muita desconfiança. E aí começam os encontros entre Paulo e Lucas. E, mano, são pesados. Paulo já estava bem debilitado, cansado, com o corpo cheio de marcas das vezes em que foi espancado, preso, maltratado. Mas a mente dele, firme, o espírito, vivo. Ele começa a contar sua história para Lucas, mas nessa primeira parte do filme, ele ainda está mais quieto, pensativo. Ele observa tudo, vê como os cristãos estão sofrendo, vê a cidade afundada no medo e na violência e começa a entender que talvez esse seja o fim da linha para ele. Enquanto isso, Lucas volta para os esconderijos dos cristãos. Ele encontra Priscila e Áquila, dois líderes fortes e cheios de fé, que estão ajudando a manter os cristãos vivos e unidos. Mas o grupo está dividido. Uns acham que tem que fugir de Roma, sumir para sobreviver. Outros querem reagir, lutar, pegarem armas. E Lucas fica no meio desse conflito, tentando lembrar todo mundo do que Jesus ensinou. Amar, perdoar, não revidar com violência. Essa tensão cresce enquanto Paulo está preso, esperando sua sentença. A gente sente o tempo todo que algo pesado está vindo. Nero não vai deixá-lo viver por muito tempo. E mesmo assim, Paulo não reclama. Ele não chora, não se desespera. Ele está em paz, porque ele sabe quem ele é. Sabe por que está ali. Ele acredita com todas as forças que vale a pena morrer por aquilo que ele prega.
Enquanto Paulo está lá preso naquela cela escura e apertada, ele começa a lembrar de tudo que viveu. E não é lembrança boa, não. São aquelas memórias que doem de lembrar, mas que ele sabe que fazem parte da história dele. Porque antes de ser o grande apóstolo que todo mundo conhece, Paulo era um homem cruel. Ele nem se chamava Paulo ainda, o nome dele era Saulo. Saulo era tipo um perseguidor oficial de cristãos. Ele achava que seguir Jesus era uma heresia, algo absurdo. E ele estava decidido a acabar com todo mundo que acreditasse nisso. Ele batia, prendia, jogava gente na cadeia e até mandava matar. Ele era temido. Quando ele aparecia, os cristãos se escondiam. Era como se o vilão tivesse chegado. E aí vem a virada mais doida de todas. Saulo está indo para uma cidade chamada Damasco, com carta na mão, autorização para prender mais cristãos. No caminho, no meio da estrada, bum! Uma luz fortíssima aparece do nada. Ele cai no chão e ouve uma voz poderosa dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é você? E a resposta vem: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mano, imagina a cabeça de Saulo nesse momento. Aquele que ele achava ser só uma mentira, agora está falando com ele, numa luz que o deixa cego na hora. Isso muda tudo. Ele fica cego por 3 dias. Não come, não bebe, só pensa. Aí entra outro personagem importante. Ananias, um cristão de verdade. Deus manda ele ir até Saulo. E imagina o medo. Ananias sabia quem era Saulo. Sabia o que ele fazia com os seguidores de Jesus. Mas ele obedece. Vai lá, coloca as mãos sobre Saulo e diz que Jesus o enviou para ele ser curado. E na hora, Saulo volta a enxergar. Mas não só com os olhos. Ele começa a ver tudo com o coração também. É aí que ele muda de verdade. Deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Tudo isso Paulo vai lembrando enquanto está preso. E quem está ouvindo e escrevendo tudo? Lucas, claro. Ele está ali, todo atento, tipo um escriba moderno, pegando cada palavra, cada detalhe. Porque ele sabe que aquela história vai mudar vidas. E o mais louco é ver como Paulo não tenta esconder o passado dele. Ele fala com sinceridade. Eu fiz coisas horríveis, persegui inocentes, fui arrogante, mas Jesus me perdoou e me chamou para segui-lo. Ele não finge que foi um santo desde o começo. Pelo contrário, ele mostra que qualquer pessoa pode ser transformada, até alguém como ele, que era odiado pelos cristãos. Enquanto Paulo está abrindo o coração, a situação lá fora continua tensa. Os cristãos estão cada vez mais com medo e tem gente começando a pensar que Deus os abandonou. Mas as palavras de Paulo estão ali para lembrar. Deus nunca abandona ninguém. Ele transforma, ele chama, ele perdoa. Outra coisa muito marcante é como Paulo fala da graça de Deus. Ele diz que não merecia nada do que recebeu, mas que Deus o amou mesmo assim. E esse amor é o que move tudo. É isso que fez ele passar de perseguidor para pregador. E tem um momento em que Paulo também fala sobre o quanto sofreu depois que decidiu seguir Jesus. Ele foi preso várias vezes, apedrejado, naufragou em viagens missionárias, passou fome, mas nunca desistiu, porque agora ele sabia quem era de verdade e sabia quem era Jesus. Lucas vai escrevendo tudo isso. Ele está fazendo o que seria o livro de Atos, registrando para que as próximas gerações saibam a história real, não as mentiras que os romanos espalham. O povo estava apavorado. Imagina só, você sai na rua e pode ser preso só por acreditar em Jesus. Era isso. Eles viviam escondidos, se encontrando em lugares secretos, e mesmo assim sempre com medo de serem descobertos. O grupo estava sendo liderado por Priscila e Áquila, que eram tipo um casal super firme na fé, sempre cuidando do povo, tentando manter todo mundo unido. Mas mesmo com toda essa força, o grupo estava dividido. E aí entra o conflito. O que fazer agora? Tinha uma parte do grupo que estava pensando o seguinte: cara, chega, já deu. Vamos fugir de Roma, antes que a gente morra aqui. Já outra galera mais revoltada dizia: a gente tem que revidar. Eles matam nossos irmãos, queimam nossos lares e a gente só ora? Vamos lutar! E aí começou uma briga interna entre os próprios cristãos. Enquanto isso, lá na prisão, Paulo e Lucas continuam conversando. Paulo, mesmo preso, é tipo o conselheiro da galera. Lucas leva para ele as dúvidas do povo, as tensões. E Paulo, com toda a calma do mundo, fala uma coisa que é tipo tapa na cara e abraço ao mesmo tempo. Jesus não nos chamou para vingança.
Ele nos chamou para amar. E não é amar só os amigos, não. É amar até quem persegue. Tipo, amar os romanos que matavam os cristãos. Difícil, né? Mas é isso que ele prega. Ele diz: se a gente revida com violência, a gente está sendo igual ao mundo. E o evangelho não é isso. O evangelho é diferente. É perdão, é compaixão, é amar mesmo quando dói. Aí, do lado de fora, um jovem cristão chamado Cássius está com sangue nos olhos. Ele perdeu pessoas queridas para os romanos e quer vingança. Ele começa a organizar um plano com outros jovens para atacar, revidar mesmo, ir para cima. Mas Priscila tenta parar ele. E Lucas também. Eles dizem: isso não é o caminho de Cristo. Só que o Cássius não escuta. Ele acha que está certo. Conheça a fantástica história de vida do maior apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Um homem que teve uma grande transformação em sua vida, após ter um encontro real com a presença de Jesus Cristo. Após este fato, ele negou a sua própria vida para seguir o seu Salvador. Através da vida de um homem que antes era o perseguidor da igreja, Deus opera uma grande obra e faz com que ele se torne o porta-voz da maior mensagem que o mundo poderia receber. A palavra de Deus é escrita através da vida de um homem pecador que foi transformado pelo poder de Deus. Um exemplo de que, não importa quem você seja, Deus é poderoso para te resgatar de onde você está e te transformar em um instrumento poderoso, usado nas mãos dele. Paulo aceita passar por flagelos semelhantes aos que o seu mestre, Jesus Cristo, passou. Tudo porque ele tinha a certeza de que, para ele, estava reservada uma coroa de glória muito maior do que tudo que ele poderia conquistar aqui nesta terra. A trajetória deste homem é escrita por um dos seus fiéis discípulos, Lucas, que também aceita correr um grande risco de vida para colocar no papel os detalhes de tudo o que Paulo viveu até ali. Cartas preciosas que transformam para sempre a história da Igreja de Jesus Cristo. Imagina a cidade de Roma, toda sombria, tensa e com cheiro de fumaça no ar. A cidade tinha pegado fogo há pouco tempo. E quem o imperador Nero resolveu culpar? Os cristãos. Isso mesmo. E não era só falar mal deles, não. Ele estava perseguindo geral, prendendo, torturando, matando. Foi nessa confusão toda que a gente encontra Paulo, já velho, preso numa cela escura, fedida, cheia de ratos e praticamente sem luz. Paulo não estava preso por ter feito algo de errado de verdade, tipo roubar ou matar. Ele estava ali só por pregar o que acreditava, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E isso, naquela época, era um crime enorme. O Império Romano não aceitava outro rei além de César. Então dizer que Jesus era o verdadeiro rei era pedir para morrer. Enquanto isso, do lado de fora, a perseguição aos cristãos estava rolando solta. Os soldados de Nero estavam caçando todo mundo que seguia Jesus. Era um clima de medo, tipo filme de terror. As famílias cristãs viviam escondidas, trancadas, quase sem esperança. Eles se reuniam em segredo, trocando mensagens em códigos, rezando para não serem descobertos. É aí que entra Lucas. Sim, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho e o livro de Atos na Bíblia. Ele era médico, amigo de Paulo e também cristão. E olha a coragem. Ele entra em Roma, no meio daquela confusão, só para visitar Paulo na prisão. Ele podia ser preso, torturado ou morto, só por estar ali. Mas mesmo assim ele foi. Por quê? Porque ele sabia que a história de Paulo precisava ser contada. Ele queria registrar tudo, escrever sobre o que Paulo tinha vivido, suas cartas, suas palavras, tudo. E ele estava disposto a correr risco por isso. Quando Lucas chega na prisão, ele tem que lidar com um guarda chamado Maurício. Esse cara é tipo durão por fora, mas você vê que ele tem algo ali dentro, um tipo de conflito. Ele permite que Lucas veja Paulo, mas com muita desconfiança. E aí começam os encontros entre Paulo e Lucas. E, mano, são pesados. Paulo já estava bem debilitado, cansado, com o corpo cheio de marcas das vezes em que foi espancado, preso, maltratado. Mas a mente dele, firme, o espírito, vivo. Ele começa a contar sua história para Lucas, mas nessa primeira parte do filme, ele ainda está mais quieto, pensativo. Ele observa tudo, vê como os cristãos estão sofrendo, vê a cidade afundada no medo e na violência e começa a entender que talvez esse seja o fim da linha para ele. Enquanto isso, Lucas volta para os esconderijos dos cristãos. Ele encontra Priscila e Áquila, dois líderes fortes e cheios de fé.
que estão ajudando a manter os cristãos vivos e unidos. Mas o grupo está dividido. Uns acham que tem que fugir de Roma, sumir para sobreviver. Outros querem reagir, lutar, pegarem armas. E Lucas fica no meio desse conflito, tentando lembrar todo mundo do que Jesus ensinou: amar, perdoar, não revidar com violência. Essa tensão cresce enquanto Paulo está preso, esperando sua sentença. A gente sente o tempo todo que algo pesado está vindo. Nero não vai deixá-lo viver por muito tempo. E mesmo assim, Paulo não reclama. Ele não chora, não se desespera. Ele está em paz, porque ele sabe quem ele é. Sabe por que está ali. Ele acredita com todas as forças que vale a pena morrer por aquilo que ele prega. Enquanto Paulo está lá preso naquela cela escura e apertada, ele começa a lembrar de tudo o que viveu. E não é lembrança boa, não. São aquelas memórias que doem de lembrar, mas que ele sabe que fazem parte da história dele. Porque antes de ser o grande apóstolo que todo mundo conhece, Paulo era um homem cruel. Ele nem se chamava Paulo ainda, o nome dele era Saulo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.